Bom dia. Então, hoje vamos continuar com a questão do habeas corpus, não é? O meu auxiliar, o Juliano, já disse que lançou as notas. Uma ou outra aí sofrível, mas ele me disse que, de maneira geral, tudo correu bem, né? Que ótimo. Bem, então, como nós estávamos conversando, o habeas corpus, corpo livre, direito de locomoção, não é? Ele já surge na Magna Carta de João Sem Terra em 1215. Depois tivemos outros atos relativamente ao habeas corpus, mas a origem dele mesmo está nessa Magna Carta de 1215. No direito brasileiro, nós tivemos de maneira implícita a consagração do habeas corpus lá na Constituição de 1824, no artigo 179, número 8. Bem, mas entra o habeas corpus na Constituição, o nome de habeas corpus especificamente, na Constituição de 1891. Nós já comentamos a respeito quando falamos sobre mandado de segurança, que esse habeas corpus da Constituição de 1891 era um habeas corpus muito amplo, né? E ele alcançava qualquer arbítrio, quer de autoridade pública, quer de autoridade particular, e não apenas em relação ao direito de liberdade, mas em qualquer tipo de direito, eu poderia pedir a minha proteção através do habeas corpus. Mas, só repetindo aquilo que já tínhamos visto lá na Constituição, quando estudamos o mandato de segurança, foi na emenda de 1926 que o habeas corpus, a nova definição do habeas corpus, limitou-se ao direito da livre locomoção. E daí passou o mandado de segurança a ter tratamento diferenciado. Nós tivemos um período complicado, por exemplo, não é, da ditadura militar, lá no ato institucional número 5, de 13 de dezembro de 1968, que constou que ficou suspensa a garantia do habeas corpus nos casos de crimes políticos contra a segurança nacional, a ordem econômica e social e a economia popular. Então aí foram cometidos os maiores arbítrios que nós podemos imaginar, e a pessoa não adiantava requerer o habeas corpus, porque o Poder Judiciário não poderia conceder a ordem de habeas corpus, porque essa ordem, esta ação, ela foi suspensa naquele período em razão do ato institucional número 5. Eu só quero dar uma corrigida aqui. Bem, isso foi realmente uma tristeza. Deixa eu só corrigir um negócio aqui. Eu estou corrigindo no outro computador o resumo que eu estou passando para vocês sobre o habeas corpus, não é? Bem, agora,
o que nos interessa particularmente é a Constituição de 1988. O artigo 5º, 68, ele vai dizer: considerar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer. Não há ameaçado de sofrer, tal qual no mandado de segurança, e nós temos o habeas corpus preventivo, não é? Considerar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ato ilegal ou abuso de poder. É importante darmos um destaque aqui que também, diferentemente do mandado de segurança, que vai dizer ato da autoridade pública. Aqui, no habeas corpus, não diz ato da autoridade pública e, portanto, eu posso impetrar habeas corpus, quer em relação à autoridade pública, quer em relação ao particular, quando eu estiver sofrendo essa ameaça de violência, de coação à minha liberdade de locomoção. E essa ameaça, eu quero deixar bem claro, ela não precisa ser necessariamente uma ameaça imediata. Pode ser remota, não precisa ser imediata, pode ser remota. Depois eu vou explicar um pouquinho melhor a respeito dessa ameaça remota à minha liberdade. Bem, habeas corpus, ela é uma ação, não é? Um remédio constitucional chamado de remédio heróico. É o principal remédio, a principal ação constitucional. A legitimidade pode ser impetrado pelo Ministério Público, até que normalmente é um órgão de acusação, mas ele pode ser impetrado até pelo Ministério Público, pode ser impetrado por qualquer pessoa. Já falamos na aula anterior que você vai visitar lá uma delegacia, uma penitenciária, conversa com o preso, e acha que ele tem direito ao habeas corpus, você sai de lá, impetra um habeas corpus, você não precisa nem saber, não precisa passar procuração para você, nem te autorizar, você impetra o habeas corpus em nome dele. Existe uma posição que alega que o habeas corpus precisa autorização da pessoa, porque pode ser que quem vai impetrar o habeas corpus não saiba impetrar direito, não faça uma argumentação boa, mas essa vertente não tem razão de ser, porque em relação ao habeas corpus, que se negue ao habeas corpus, não faz coisa julgada. Então eu posso impetrar um habeas corpus de uma maneira toda equivocada, um de vocês impetra um habeas corpus de maneira toda equivocada e é negado o habeas corpus. Daí o réu lá, o paciente contrata um advogado e o advogado vem e coloca em termos melhores: mas você já perdeu o anterior, não pode impetrar de novo o mesmo habeas corpus, ou seja, pelos mesmos motivos. Não. Em relação ao habeas corpus, quando você nega o habeas corpus, não há coisa julgada. Você pode repetir quantos habeas corpus quiser relativamente aos mesmos fatos que é possível os novos habeas corpus serem conhecidos e não ficam prejudicados pela negação do habeas corpus anteriormente impetrado. Então, a legitimidade pode ser impetrada pelo Ministério Público ou por qualquer pessoa
em benefício próprio, se quiser, né? Mas não precisa de advogado, eu posso impetrar em benefício próprio ou em benefício alheio, também independentemente de ser advogado, né? Até por pessoa analfabeta, a pessoa não precisa nem saber escrever, ela dita para uma outra pessoa o habeas corpus, aí põe lá a sua impressão digital, porque ela é analfabeta, e alguém assina a seu rogo. Assinar a rogo é assinar dizendo que foi aquela pessoa mesmo que colocou ali a sua impressão digital, não é? Muito bem. Então, e pode ser decretado, inclusive, de ofício pelo juiz. Ninguém pediu o habeas corpus. Ninguém pediu o habeas corpus. Mas o juiz entende que é caso de se conceder o habeas corpus e, portanto, independentemente de qualquer requerimento, o juiz pode conceder o habeas corpus, e a isso nós chamamos conceder, né, habeas corpus de ofício. Pode ser requerido de maneira totalmente informal, eu já disse, por carta, bilhete, qualquer forma de se comunicar, vai chegar o habeas corpus lá no tribunal ou perante o juiz, e pode, então ele é totalmente informal. Eu já disse que, como juiz, recebia muitas cartas de presos que alegavam a ilegalidade da sua prisão e simplesmente pegava essas cartas e mandava autuar como pedido de habeas corpus, requeria a juntada das peças processuais, eu mesmo como juiz, requeria cópias lá do processo, mandava vista para o Ministério Público e decidia concedendo quando era o caso de conceder ou negando quando era o caso de negar, não é? O artigo 654 do Código de Processo Penal, ele fala, então, que a petição deverá conterá o nome da pessoa que está sofrendo ou está ameaçada de sofrer a violência, e a pessoa que está exercendo essa violência, está exercendo essa coação ou ameaça. Então, o nome da pessoa que está sofrendo ou ameaçada de sofrer a violência e o nome daquela que está ameaçando de violência ou praticando a violência ao direito de locomoção da pessoa, não é? Daí tem que dizer que espécie de constrangimento, que espécie de ameaça que está acontecendo, ela está presa, ou depois vamos dar outros exemplos em que a pessoa pode estar sofrendo essa ameaça ao seu direito de locomoção. E a assinatura do impetrante, aquele que está requerendo o habeas corpus, ou de alguém a seu rogo. A seu rogo é quando o impetrante do habeas corpus, né, não sabe assinar. Muito bem. Há uma polêmica enorme em relação a habeas corpus impetrado pelos animais. Bem, mas antes dessa polêmica, é possível o habeas corpus ser impetrado. Impetrado, o habeas corpus pode ser por pessoa física ou por pessoa jurídica, né? Ser impetrado o habeas corpus. Não em favor da pessoa jurídica, sempre em favor da pessoa física, e depois vamos ver se pode ser em favor dos animais também, não é? Bom, mas eu dizia que o habeas corpus pode ser impetrado frente à autoridade pública, tal como o mandado de segurança, mas frente também a particulares.
nós tivemos um caso interessante no tribunal, em que havia aí uma família coroada de Curitiba, essas elites aí e tal. E o, aspas, príncipe herdeiro dessa família se apaixonou lá por uma menina lá de Londrina. E a família não queria, a menina não tinha nome, não tinha fortuna, não tinha... aquelas coisas. Não pode, o meu filho tem que casar com uma pessoa da sua classe social, da sua classe econômica. Aquelas bobagens. Tudo bem. Mas o menino, eu vou casar com a moça lá, londrinense, e pronto. Não vai, tá. O menino, vou, saiu de casa, foi lá, estava morando com a moça, e marcou o casamento, e mandou imprimir os convites do casamento. Às vezes até acho que foi a besteira que ele fez. O pai achou isso e falou, não, meu filho só pode estar louco para estar cometendo um desatino desses. Pede um atestado de um médico que o filho estava sofrendo das faculdades mentais. E com esse atestado, o pai vai na justiça e pede a interdição do filho, dizendo que o filho não estava bem, né, das suas faculdades mentais. E o juiz já dá uma liminar. Nunca vi pessoa já ser liminarmente louco, mas tudo bem. Deu a liminar. Deu a liminar, o rapaz, então, daí, a partir daquele momento, não podia mais exercer atos da vida civil. Podia praticar mais nada valia, a não ser com autorização do seu curador. Então, não valia casamento, não valia compra, não valia venda. Os atos da vida civil eram todos nulos em razão da interdição. Tá bem. Então, não saiu o casamento, mas o filho, então eu vou ficar lá em união estável. Aí os pais, o pai como curador, né, requer ao juiz a busca e apreensão do filho. O juiz deferiu. Os pais foram, o pai foi com os oficiais de justiça lá no apartamento onde o rapaz estava. E a busca e apreensão, vocês sabem, é uma autorização, não é legal para invasão do domicílio. E os oficiais de justiça invadiram o domicílio com aquela ordem de busca e apreensão. E o rapaz, ingenuamente, se escondeu no guarda-roupa. Logicamente, acharam no guarda-roupa e levaram. Pegaram o rapaz, entregaram para o pai e o pai levou lá o rapaz não sei para onde. Daí a noiva impetra um habeas corpus em nome do rapaz, né? Do seu namorado. Impetra em nome dele. Contra quem? Contra o que seria o futuro sogro, o pai do rapaz. Então estava ali um habeas corpus impetrado pela namorada, em favor do namorado. Então você pode impetrar a seu favor ou em favor de outrem. Ela estava impetrando, então, em favor do namorado, contra o que seria seu futuro sogro, não é? Então, contra um ato particular. Então, é só para explicar para vocês que o habeas corpus
diferentemente do mandado de segurança. O mandado de segurança só pode ser impetrado com contrato da autoridade pública ou aquele que está exercendo uma delegação de função pública, não é? Aquelas pessoas equiparadas. Mas o habeas corpus não, o habeas corpus pode ser impetrado, contrato da autoridade pública também, claro, mas também contra ato particular, independente de estar ou não exercendo alguma função pública, não é? Muito bem. O habeas corpus pode ser preventivo quando há ameaça, e aí chama-se que o ato que será expedido pelo juiz ao tribunal deixa eu achar aqui para mim. É o salvo-conduto. Deixa eu ver onde é que está. Onde é que... É uma ação gratuita, não tem custas. O artigo 660 do Código de Processo Penal, se a ordem do habeas corpus foi concedida para evitar ameaça de violência ou coação ilegal, dar-se-á ao paciente salvo-conduto assinado pelo juiz. Salvo-conduto, então, é uma ordem assinada pelo juiz para a pessoa não ser presa em razão de um determinado fato. Então, chama-se de salvo-conduto. Quando a pessoa já está presa, aí é o alvará de soltura ou que é o chamado habeas corpus libertatório. Depois nós vamos estudar outra espécie de habeas corpus, que é o habeas corpus genérico. Mas, agora, o que está sendo muito polêmico é a questão do cabimento ou não do habeas corpus em favor dos animais. Bem, existe uma polêmica muito grande a esse respeito, né? Então tem duas teorias. Uma falando que não pode. Nossa Constituição diz que o habeas corpus é possível sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade por ilegalidade ou abuso de poder. Nosso Código de Processo Penal, que é quem trata do assunto, diz no artigo 647 que dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer a iminência, etc. e tal. Reparem que em ambos os textos fala em alguém. Alguém, para nosso direito, é uma pessoa. Os animais, inclusive os outros primatas, não são pessoas e, portanto, não têm direito ao habeas corpus. Isso aqui eu estou lendo, vou passar para vocês, são textos que tratam do assunto, né? Como já vimos em um post anterior, eles não podem ser maltratados, pois isso seria um crime, mas isso não quer dizer que eles sejam sujeitos do direito, ou seja, que eles têm direito. Para o direito brasileiro, animais são propriedade, e como tais são protegidos, mas não possuem direito. O direito pertence à sociedade e aos donos. Bom, daí eu ponho lá o texto. Daí, a teoria em sentido contrário, né? Todavia, o cavalo franco do PEC não foi o primeiro animal do humano que teve habeas corpus concedido. Antes dele, chimpanzés e orangotangos, por exemplo, já foram beneficiados por essa medida. No Brasil, a chimpanzé suíça, que morreu em 2005, foi o primeiro animal reconhecido como sujeito jurídico de uma ação. Entretanto, com a morte de Suíça, o habeas corpus perdeu o seu objeto, a sua razão de ser, cessando-se por consequência o interesse de agir. São vários já na Argentina,
juízes reconhecendo o direito dos animais ao habeas corpus. Um tema, né, bem relevante. E ele ficou ainda mais relevante agora com a Constituição equatoriana, que reconhece lá naquele protocolo de Estocolmo em que o contrato social não é feito apenas entre os homens, é feito também com a natureza. Então, essa nova Constituição do Equador, ela vai dizer, tem essa notícia: o referendo sobre a reforma constitucional do Equador apresentou 10 perguntas. 5 delas referiam-se a emendas à Constituição e as outras abrangiam temas gerais. Entre os temas apresentados para a consulta estava a reforma do judiciário, a proibição de certos jogos de azar, a suspensão de shows em que haja abuso de animais, um regulamento sobre o enriquecimento ilícito. Deixa eu só corrigir aqui também. Depois vou passar para vocês. Arrumando isso, depois eu esqueço. Um regulamento, link. Um regulamento sobre enriquecimento ilícito e o controle do Estado quanto a algumas atividades da mídia. As sessões foram realizadas em vários locais do país, etc. Mas ele diz: talvez a maior contribuição da nova Constituição equatoriana seja a visão biocêntrica que apresenta ao introduzir o conceito de direitos da natureza. Em seu preâmbulo, celebra a natureza, a Pachamama, como eles chamam a natureza, né? De que somos parte dela, e que é vital para a nossa existência, e invoca a sabedoria de todas as culturas que nos enriquecem como sociedade. E aí vai dizer, no capítulo 7º da nova Constituição, constam os direitos da natureza. E vai dizer o artigo 71. A natureza, ou Pachamama, onde se reproduz e se realiza a vida, tem direito a que se respeite integralmente a sua existência e a manutenção e regeneração de ciclos vitais, estruturas, funções e processos evolutivos. Toda pessoa, comunidade, povoado ou nacionalidade poderá exigir da autoridade pública o cumprimento dos direitos da natureza. Para aplicar e interpretar esses direitos, observar-se-ão os princípios estabelecidos na Constituição no que for pertinente. O Estado incentivará as pessoas naturais e jurídicas e os entes coletivos para que protejam a natureza e promovam o respeito a todos os elementos que formam um ecossistema. Então, essa Constituição equatoriana, ela veio de maneira explícita, não é? Garantir os direitos da natureza. E nós sabemos que existe a matéria do transconstitucionalismo, que nós podemos aperfeiçoar a nossa Constituição através do direito comparado. Eu já falei que em inúmeras situações eu já invoquei a Constituição da Colômbia para julgar casos aqui nossos, não é?
Até porque os direitos humanos, eles são universais. Então, não estão só na nossa Constituição, eles são universais. Não sei se eu já falei, que o Supremo Tribunal Federal, aí há pouco tempo, reconheceu o direito à felicidade. O direito à felicidade está lá na Declaração do Bom Povo de Virgínia, parece que de 1763, considerado uma das primeiras constituições escritas aí do mundo, não é? Então, em direito constitucional, nós temos essa transconstitucionalidade. E daí, logicamente, devemos levar em consideração a Constituição, também a Constituição equatoriana. Uns vão dizer, não, mas isso é lá da Constituição do Equador. Mas se nós formos ler o nosso artigo da nossa Constituição, o artigo 225, não é, sobre o meio ambiente, dali nós podemos também extrair direitos relativamente à natureza, porque ele vai dizer: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum, essencial, bem de direito comum, essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, numa leitura um pouquinho mais aberta da nossa própria Constituição, do artigo 225, nós não teremos dificuldade nenhuma em acolher, numa interpretação de direito comparado, esta Constituição aí essa Constituição do Equador, não é? Então, esse é um tema que nós devemos refletir a esse respeito, não é? Tem posições contra? Tem. Numa linguagem gramatical, eu vou dizer que não cabe porque fala em alguém. Mas a interpretação gramatical, já falei várias vezes, é apenas a porta de entrada das interpretações, não é? Temos várias formas de interpretar a nossa Constituição. Como eu estava falando, então, o habeas corpus pode ser preventivo, não é? O habeas corpus é informal, pode ser requerido por qualquer pessoa, em favor de qualquer pessoa, é uma ação gratuita, não é? Tem o preventivo, que os juízes pedem o salvo-conduto, tem o libertatório, não é? Que os juízes pedem o alvará de soltura. Tem essa questão do habeas corpus em relação aos animais, mas eu falei para vocês que no nosso sistema, essa coação pode ser imediata ou até remota. Então, imaginemos um caso que você está lá tendo uma ação, um processo está resolvendo por uma ação penal e você requer uma determinada perícia para a defesa dos seus direitos. E o juiz indefere essa perícia. Ao indeferir a perícia, ele não está dizendo que você é culpado e nem que você será preso. Todavia, ele poderá, através daquele indeferimento, estar colocando remotamente o meu direito à liberdade, porque pode ser que, com a falta daquela perícia, lá na frente eu venha a ser considerado culpado, quando eu poderia ter provado a minha inocência naquela perícia, não é? Ou
eu pedi a ouvida de uma testemunha, foi indeferido, mas o juiz, ao indeferir aquela testemunha, ele não está me condenando e nem determinando a expedição de um mandado de prisão contra mim. Não. Mas remotamente aquilo poderá vir a prejudicar a minha liberdade. Então, o nosso habeas corpus, ele é bem abrangente. Ele não visa apenas defender a ameaça presente, imediata. Ele pode ser usado para nos defender, salvaguardar a minha liberdade, que possa estar remotamente, que possa vir a ser remotamente ameaçada, não é? E que eu venha a sofrer daí uma lesão no futuro, não é? Então, ele é bem abrangente, esse nosso habeas corpus. Não visa garantir, evitar apenas uma ameaça presente, mas visa evitar também uma ameaça remota, Tem casos vários nesse sentido. Por exemplo, alguém foi lá para ser chamado lá para depor numa CPI, por exemplo. Tivemos um caso assim. E ali ele foi ser chamado para depor como testemunha. E nós sabemos que a testemunha tem que dizer tudo que sabe, sob pena de falso testemunho, né? Não pode mentir e nem omitir alguma coisa que saiba, sob pena de responder por falso testemunho. Só o réu tem direito ao silêncio. O réu pode chegar lá e dizer, não quero responder. E ele não pode ser prejudicado por isso, não é? Agora, a testemunha tem que responder, sob pena de responder por crime de falso testemunho. Então, teve uma pessoa que foi chamada para depor numa uma CPI aí, e ela sabia que ela não seria só ouvida como testemunha, que ela estava sendo investigada também. Ela estava sendo investigada. E que se ela falasse tudo que ela sabia, ela iria se prejudicar, não é? Mas ela era chamada como testemunha, então, como testemunha, ela tinha que falar. Se não falasse, iria sofrer os efeitos, podia sair presa em flagrante por crime de desobediência, de falso testemunho, não é? Então, ela impetrou o habeas corpus para ela ser ouvida como um suspeito e não como testemunha. Então, o habeas corpus foi para isso, impetrar o habeas corpus para ela ser ouvida como suspeito. Porque como suspeito ela tinha direito ao silêncio e não iria incorrer nas penas do falso testemunho. Mas como testemunha, ela não tinha direito ao silêncio. Se ela se calasse, iria responder por crime de falso testemunho. Então, você vê aí até aonde dá para você requerer um habeas corpus. Bem, o artigo 647 do Código de Processo Penal, ele vem falar assim, não é de maneira taxativa abrangente, mas ele vem trazer várias hipóteses em que pode ser requerido o habeas corpus. Aí, então, o 647 vai dizer, dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal, não é, em sua liberdade, não por ato da autoridade policial, pode ser por ato da autoridade policial ou pode ser por particular, né, como vimos. Coação ilegal em sua liberdade de ir e vir, bom, salvo nos casos de punição disciplinar, agora não é só de punição disciplinar militar, que iremos ver uma exceção ao habeas corpus, não é? Que é a infração disciplinar militar, onde não cabe o habeas corpus, mas muito bem. Mas fora isso,
dar-se-á ao habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. A coação, daí diz o artigo 648, a coação consider-se-á ilegal, primeiro, quando não houver justa causa. Um dia desses nós julgamos um caso lá em que a pessoa estava sendo processada por vender bebida alcoólica a menor. Tudo bem. Acontece que a pessoa lá, o menor lá, não era menor, já era maior. Então, não tinha cabimento o cidadão responder por uma ação penal dessa natureza, porque não havia crime. O crime era atípico. Então, impetrava-se habeas corpus para quê? Acabar com o processo, extinguir o processo. Por quê? Porque não tinha justa causa, não havia crime ali para ser apurado. O fato que estava lá descrito na denúncia era um fato atípico, ou seja, se sabe que para ser crime o fato tem que ser típico, né? Típico, antijurídico, culpável, aquela definição que vocês têm de crime, mas principalmente ser típico, existir, estar definido como crime. Não é? Então, quando não houver justa causa, a pessoa está sendo processada por um fato que não é considerado crime. Então eu impetro habeas corpus, mas não tá havendo nenhuma ameaça de prisão ali para ele. Não está, mas remotamente, se não prestarem atenção num fato que descaracteriza o crime, ele pode vir até ser condenado. E se por acaso ele teve algum outro fato aí, uma reincidência qualquer, pode ir para a cadeia. Depois que vão descobrir. Pois mas depois que vão descobrir, ele já sofreu a lesão. Então, é possível eu impetrar um habeas corpus quando não há justa causa para a ação penal e também não há justa causa, muitas vezes, para o inquérito. Muito se discute se pode pedir habeas corpus para trancamento de inquérito. Muitos entendem que não, mas eu acho perfeitamente possível eu estar sendo investigado sobre um fato que não há crime. E o fato de existir o inquérito, nós sabemos que pode nos causar problemas, não é? E a ansiedade e o medo da pessoa, não é? O desconforto de estar respondendo um inquérito policial. Então, a primeira hipótese é quando não há justa causa, ou seja, o fato não caracteriza crime. Bom, temos mais coisas, claro, para falar sobre o habeas corpus, mas daí eu quero falar especificamente sobre o habeas corpus genérico, que é um tema muito importante e muito palpitante também entre nós. Mas, por enquanto, vamos ficar aqui no artigo 648 e, na sequência, eu vou passar daí o resumo para vocês. Na sequência, nós vamos falar sobre as exceções do habeas corpus, relativamente às punições disciplinares militares e sobre as outras hipóteses de coação ilegal, quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei. Vamos esclarecer um pouco sobre isso, não é? A questão da competência, a cessação dos motivos que autorizaram a coação, questão da fiança, mas essas outras hipóteses nós vamos conversar daí com vocês aí na nossa próxima aula. Bem, então espero que hoje os senhores tenham entendido, não é? Ou pelo menos tenham adquirido
um certo conhecimento relativamente a esta ação tão especial que é a ação do habeas corpus. Tudo bem? Então, até o nosso próximo bate-papo.